história. Nossa. Sério mesmo? É, sério. Aí uma amiga minha, tinha uns 15 anos, 16 anos. A gente ia da minha casa até a casa dela. A gente sempre tocava violino junto, né? Dona Renate foi? É, a dona Renata. Aí nós andando falando baixinho alemão, mas falando alemão, né? E não percebemos que vinha duas menininhas da favela, tudo meio... Não entendi, quer dizer, era proibido falar alemão na rua na época da guerra? Proibido? Minha mãe ia só fazer as compras comigo. Então agora que eu estou entendendo por que vocês não quiseram, essa daí é minha mãe, tô vendo aqui. Agora que eu estou entendendo por que vocês, não, o pai não quis que eu aprendesse alemão, né? De medo que eu levasse surra na... Eu demorei para aguentar. Tinham dificuldade depois para aprender o português. Isso era besteira, porque muitos... Ao contrário, dizem criança quando não, facílimo, né? Aprender várias línguas. E aí as duas meninas de repente descalças, sabe, andando assim, sujinhas, moravam na favela, passaram por nós. Você não vai dizer que eu estou mentindo, mas não é. De repente a gente ouviu a barulhinha, eles passaram por nós assim, duas tampinhas assim, falando assim, ô seus alemão de merda. Acho que todo mundo passa por isso, eu estava dizendo para nossa, que horror. A gente não podia falar nada. Uhum. Vai fazer o quê? Os meus pais foram muito discriminados também, não uma situação de guerra nem nada, né? Mas por ser portugueses, quando eu era criança eu sentia bastante, afetou bastante eles. Ah, esses portugueses, não sei o quê. Eu te pedia que não fizesse isso, por favor. Ninguém podia ir na praia, né? Assim, por exemplo, o nosso pastor, que a gente batizou eles, evangélico não, é protestante. A senhora é protestante? Protestante. Mas nunca, eu ia na igreja, meu pai deixava a gente ir, porque o papai não queria saber. Sabe quando o papai ia na igreja? Na véspera de Natal, porque tinha um coro grande lá que cantava música de Natal. Então é o único dia. E o nosso o pastor dessa igreja, ele vinha atrás da nossa casa, a primeira casa que eu morei, tinha um cemitério. E como era assim, quase só alemães nós lá, ele vinha se trocar na nossa casa. O papai tinha um escritório, ele se trocava por aquela roupa deles, né, dele. E também depois. Então às vezes era muito calor, assim, no verão. Aí mamãe fazia um suco, né, não sei o que, geladinho. E quando ele vinha lá, enterrou o defunto lá, ele vinha, tirava aquela tala lá, né, não sei o que, sentava na varanda, tinha uma varanda grande. Era de madeira a casa, mas era bonitinha. E aí ele sentava lá, conversava com o papai. Então ele sempre queria comer assim, não, o senhor tem que ir mais na igreja. E o papai não queria saber de igreja, né? Aí, não, eu vou sim. Mas não, então manda os filhos. Não, a gente foi, sempre de criança como é que a gente fala isso em português? Para crianças, né? Aprender a cantar. O católico vai na catequese. Depois você ele chama de confirmação, você confirma que você né, como aqui a comunhão dos católicos, né? E era guerra. Então ele não sabia falar português, quase nada o pastor. Então nós íamos na casa dele, o pastor tinha uma casa atrás da igreja. Então nós íamos de 5 de 5 na casa dele e tínhamos de decorar isso e cantar aquilo e os versos, saber um pouco da Bíblia. E eu tenho um retrato que tem não sei quantos confirmando naquele domingo. E ele decorou lá uma prédica lá na igreja e tudo, né? Tudo isso foi muito complicado durante a guerra. Justo nessa época. Eu ia muito na não igreja. Não podíamos ir à praia. Não podíamos ir a baile. Ah, por conta disso, da guerra, eu achei que era Blumenau. Hoje em dia, quanto mais se põe assim, aquelas casas típicas, né? Você tem um desconto na prefeitura no imposto predial. É o principal de cultura no sul, em Santa Catarina, né? Festas e que vergonha, não? Entenda uma coisa. Que vergonha, né? Foi uma época difícil. Essa macacada poderosa cria as guerras. E os pequenos, e nós os pequenos entender que levamos na cabeça. É a pressão externa, porque no fim das contas depois
depois o governo até compactuou com a Alemanha, né? Tinha que fazer para agradar os Estados Unidos e ao mesmo tempo... Eu estou sempre pensando que os idiotas entendem que estão no poder, eles assumem o poder e mandam os nossos filhos brigar. Eu vi na YouTube, entende, reportagem de um moço que voltou do Iraque e deu uma palestra. Eu ainda tenho isso no meu YouTube, eu não sei onde é que foi que eu enfiei. Ele gravou, deu uma palestra nos Estados Unidos, entende? Explicando o horror que foi para ele como jovem entrar imagina um jovem de 18, 19 anos, 20 anos, podia ser o Natan, podia ser o Tiago, nosso neto ou filho, né? Chegar lá e invadir o Iraque e ter que botar todas as pessoas fora de suas casas. Velhos, crianças e moças pelas quais eles naturalmente se apaixonariam, moças lindas que simplesmente eram vítimas do regime de Saddam Hussein e de uma ganância do George Bush de invadir aquilo para pegar todo o petróleo e de libertar o povo iraquiano. Mas é sabe, que tinha consciência, a maioria saía matando que nem se tivesse num jogo. Agora você já pensou um moço de 18, 19 anos, imagine você ser um moço de 18, 19 anos e você invadiu uma casa e tem 3 moças lindas que você, porque é soldado, recebeu ordem de um general qualquer de botar elas na rua, e elas chorando, pelo amor de Deus, entende? Não mate o nosso pai, não nos ponha na rua, e eles botavam todo mundo para fora e quebravam tudo lá dentro, entende? E esse moço, ele veio e deu uma palestra, entende? Falando, entende? Não quero saber qual foi o governo que nos mandou lá. Um horror. Com certeza ele é tido como um traidor. Com certeza ele é tido como traidor. E para mim é um herói. Esses cretinos mandam os nossos filhos para a morte com 19, 20 anos. Essa porcaria tem que acabar. A minha mãe, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o pai fez a primeira de cabo a rabo, né? Ficou ferido 2 vezes no hospital. E aí ela só falava assim, ainda bem que nós não estamos mais lá. Porque eles pegavam jovens, crianças de 12, 10, 12 anos para lutar junto, fazer alguma coisa, e os velhos também. Papai, ela estava numa idade que todo mundo teve que ir. Naquela vez. Outras coisas que eu gosto do Brasil, tão distante disso. Até agora. Enquanto está distante, está certo, né? Gerações marcadas. Enquanto está distante... Aquele aperto da mão do Lula com o presidente da Síria me deixou muito preocupado, sabe? Porque Israel e Síria estão numa briga cruel e Israel tem bomba atômica até a coroa dos dentes, né? Então é um grande abraçador. O presidente mais sexy do Brasil. O Brasil. No jornal ontem. Em matéria de... pois é. Muito abraçável. Tá na hora. Pra valer, era muito abraçável. Mas no duro, eu não votei nem a primeira, nem a segunda, a terceira. Eu digo, vamos botar nada para acabar essa lenga-lenga, ele vai ser. E não se saiu mal, né? Não se saiu mal. Vamos dar o braço do torcer. Quem olhar para trás.